RX 580 de 8GB de 2048 SP ou GTX 1060 de 5GB. Qual dessas duas placas de vídeo é a melhor opção? Essas duas placas de vídeo, rapaziada, elas têm um desempenho meio parecido, por isso que eu resolvi fazer o comparativo dessas duas placas de vídeo. E como vocês viram no unboxing dessa minha RX 580 da Soy, ela veio realmente com um chip ali de RX 580 2048 SP, que também é o mesmo chip de RX 570 de 2048 SP. Alipe, se a minha 580 vier com chip de RX 470, vou ter muita perca de desempenho. Lembre-se, chip de 470 também é de 2048 SP. A maior diferença vai ser na questão do clock. Mas se ela estiver rodando no mesmo clock que essa minha, em resumo vai ter um desempenho bem similar. Porque como eu falei, chip de 470, 570 e dessa 580 são de 2048 SP, a diferença vai ser na questão do clock. E nessa última promoção, rapaziada, teve RX 580 de 8GB da Peladn, que é uma remarcação, tava custando aí por R$333, vou deixar até um print aí na tela. Lipe, como que eu consigo essas promoções bem top? É só entrar no meu canal de promoção, quando tem essas promoções bem top, eu sempre posto lá primeiro, links aqui na descrição. É um grupo tanto no WhatsApp como também no Telegram. Nesse vídeo, rapaziada, eu vou testar tanto o game ali de modo campanha, no preset alto, ultra, utilizando também o FSR e também vou testar games competitivos. E a nossa bancada de teste vai ser essa daqui, a 520 da Maxam, 2 pentes de 8GB de 3600 MHz e o Ryzen 5600. Então é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu respondo vocês. Lembrando o link de RX 580 ou de 1060 na descrição desse vídeo. Então é isso aí, bora aqui para os testes. No God of War 1080p com FSR em 2.0 em qualidade, na pré-definição no alto, assim consegui uma média de 47 FPS para RX 580 e 45 FPS para GTX 1060, uma diferença de 4% a favor da RX 580. Mais pegadas? É, mas são muito redondas. Podem ser de javali. Ótimo. Opa! E agora? Por aqui, garoto. Ah. Pera, pegadas de cervo, são novas. Por aqui. Ah! Achei! Devagar, garoto. Desculpa. Você está caçando cervo, não apostando corrida. Sim, pai. Novamente no God of War 1080p com FSR 2.0 em qualidade, na pré-definição personalizada no Ultra e o restante tudo no alto. Com isso tive uma média de 44 FPS para RX 580 e 42 FPS para GTX 1060. A diferença foi novamente de 4% a favor da RX 580. É, mas são muito redondas. Podem ser de javali. Ótimo. Opa! E agora? Por aqui, garoto. Ah. Pera, pegadas de cervo, são novas. Por aqui. Ah! Achei! Devagar, garoto. Desculpa. Você está caçando cervo, não apostando corrida. Sim, pai. Testando Horizon Zero Dawn em 1080p no preset original, que é praticamente uma qualidade no médio. Assim fiz a média de 49 FPS para RX 580 e 53 FPS para GTX 1060. A diferença foi de 8% a favor da GTX 1060.
Refazendo o teste, usei a pré-definição em qualidade suprema e no final tive o resultado de 34 FPS para RX 580 e 37 FPS para a GTX 1060. Aqui deu o mesmo resultado de 8% a favor da GTX 1060. No Far Cry 6 em 1080p no Ultra, no teste benchmark, a média foi de 48 FPS para RX 580 e de 45 FPS para a GTX 1060. A diferença entre elas foi de 6% a favor da RX 580. Testando novamente agora em 1080p no Ultra com o FSR em ultra qualidade, a média final foi de 61 FPS para RX 580 e 54 FPS para a GTX 1060. A vantagem foi de 12% a favor da RX 580. Fiz o teste no Red Dead Redemption 2 em 1080p em um preset mediano, com o FSR 2.0 ativado em qualidade. Assim, dentro da maior cidade do game, a média foi de 53 FPS para RX 580 e 50 FPS para GTX 1060. A diferença final foi de 6% a favor da RX 580. Retestando Red Dead Redemption 2, mas agora na qualidade Ultra e Alto com o FSR 2.0 habilitado em qualidade. Tive a média final de 35 FPS para RX 580 e de 34 FPS para GTX 1060. A diferença foi de apenas 2% a favor da RX 580.
Fazendo o teste no Forza Horizon 5 na qualidade alta no teste de benchmark, tive um resultado igual entre as duas placas de vídeo. A média final foi de 60 FPS. No CSGO em 1280 por 960 em 4x3 tive novamente uma média final bem similar entre ambas as placas de vídeo. Observe que em vários momentos ambas as placas de vídeo não chegam em 100% de uso mesmo utilizando um Ryzen 5 5600, que é um processador bem forte para isso. Testando o PUBG da Steam em 1080p no baixo, menos alcance de visão que eu coloquei no médio. A média foi de 96 FPS para RX 580 e de 117 FPS para GTX 1060, uma vantagem de 21% a favor da GTX 1060. Fiz o teste no Rainbow Six Siege em 1080p no baixo. Usando o DirectX 11 tive a média de 188 FPS na RX 580 e de 199 FPS para a GTX 1060, uma vantagem de 5% a favor da GTX 1060.
refazendo o teste, porém utilizando a Vulkan. Assim o resultado foi invertido, foi de 199 FPS para RX 580 e de 177 FPS para GTX 1060. Assim eu tive a vantagem de 12% a favor da RX 580. No último teste em games, que é no COD Warzone em 1080p no baixo, a média foi de 103 FPS para RX 580 e de 87 FPS para GTX 1060, uma vantagem de 18% a favor da RX 580. Você é o último de pé agora, soldado. Sobreviva até chegarem os outros. Os reforços estão a caminho. Os reforços estão a caminho. Terminando os testes aqui. Então pessoal, se gostaram, deixa aquele likezão que isso ajuda bastante. Então pessoal, peguei todas as médias da RX 580 e também da GTX 1060 e fiz ali o cálculo de porcentagem. E o resultado foi o seguinte pessoal, a RX 580 de 8 GB aqui teve a vantagem de 1% em relação à GTX 1060 de 5 GB. Logicamente, esse resultado foi nos games que eu testei aqui. Dependendo se botasse mais alguns outros games, talvez essa diferença fosse a favor da 1060. Mais ou menos isso. Em resumo, pessoal, ela tem um desempenho meio pau a pau. Mesmo sendo a RX 580 capada, teve um desempenho similar à GTX 1060 de 5 GB. Lembrando que a GTX 1060 de 6 GB é um pouquinho mais forte em relação a essas de 5. Depende muito da questão do jogo. Se for levar em consideração, rapaziada, o extremo custo-benefício, a RX 580 capada tem um desempenho bem satisfatório. Porque atualmente com o valor da GTX 1060, você consegue comprar a RX 5500 XT, que tem mais desempenho que essa 1060. Na minha opinião, pessoal, o valor da GTX 1060 atualmente não vale a pena por conta disso. Porque no mesmo valor você consegue RX 5500 XT, que tem mais desempenho, e às vezes você consegue até a GTX 1660 Super. Lembrando que link de placa de vídeo no precinho sempre na descrição desse vídeo. Então é isso aí, pessoal, se gostaram do vídeo, likezão bacana pra nós que isso ajuda bastante. Se tiver algum tipo de dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu respondo vocês. Não se esqueça de entrar no meu canal de promoção, tanto lá no Telegram ou também no WhatsApp. Então é isso aí, até a próxima!